Vamos agora falar de coisa muito séria e de conhecimento. Nesse momento, nós temos o prazer de começar acompanhar as apresentações das palestras, das conversas com os nossos alunos. O primeiro palestrante dessa noite é administrador, atual presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, filho do ilustre ubaense Belmiro Siqueira, patrono da profissão de administrador em todo o Brasil. Atuou como secretário de administração e secretário de assistência social do município do Rio de Janeiro. No governo federal, teve atuação como secretário de modernização administrativa do Ministério do Planejamento, professor universitário, consultor, publicou livros sobre administração, política e ação legislativa. Para falar sobre os desafios dos profissionais do futuro, vamos receber o administrador Wagner Siqueira. Seja bem-vindo, prazer. Obrigado, Leonardo. Ótimo. Só me movo a água. À vontade. Precisa do microfone, não? Não? Estão dizendo que eu não preciso. Não precisa. Vocês estão ouvindo, não? Estão? Agora sim. Muito boa noite. Queria agradecer muito à Faculdade Ozanam Coelho, ao convite. É muito especial nós do Conselho Regional do Rio de Janeiro estarmos aqui, junto com o Conselho de Minas, na realização desta semana. E agradecer mesmo, mas eu gostaria de particularizar também esse agradecimento, porque em verdade a gente passou muitos anos aqui em Minas Gerais, especialmente em Ubá. Papai é de Ubá, mamãe de Rio Branco, e eu aqui no Tabajara mesmo participei de muitas festinhas, Ubá, tênis clubes, enfim. Isso pode parecer piegas, mas em verdade esse é um passado que não passa, porque é o que fica do que passou. Esse passado é presente porque ele vive em mim, né? Então, desde quando vocês que não conheceram a Maria Fumaça, que chegava aqui na estação e que a gente ia e voltava para o Rio de Janeiro e vinha aqui para Ubá de Maria Fumaça. Portanto, aqui é o primeiro beijo, a primeira namorada, os grandes amigos, os grandes porres, né? As grandes festadas, mas também as grandes amizades que se forjam. Portanto, a gente guarda em Ubá uma emoção muito grande e especial depois de tantas décadas que aqui não vinha. Mas, saindo dessa questão mais emotiva, vamos para a racionalidade. 50 anos, administração, 50 anos de desafios. Quando nós falamos isso, nós estamos certamente simbolizando, né, toda uma lógica que se refere à comemoração da regulamentação profissional do administrador. Em verdade, a nossa profissão ela é de 1965. Lei 4769 de 65, 9 de setembro. Portanto, o dia do administrador, 9 de setembro, e por isso a grande comemoração que se faz o ano que vem, e já se comemora com 49 anos, os 59, essa regulamentação em 49 para 50 anos. Mas, em verdade, a gente, para conhecer as perspectivas dos desafios que se coloca para a profissão, para a administração, para a gestão, eu sei que estou me dirigindo aqui a alunos de administração e alunos de contabilidade. Ambos atuam na gestão das organizações. Ambos têm a mesma seara, o mesmo locus, o mesmo espaço de ação de trabalho na empresa, na organização, no conjunto da sociedade. Portanto, o que vale para um, vale para outro, porque o foco de interesse e de conhecimento de ambas as formações profissionais é muito convergente. Se a gente pensar em administração e pensar na origem desse processo, da regulamentação que se deu em 65, pensar em administração desde os tempos imemoriais, desde que o homem se relaciona com pessoas para a consecução de determinados objetivos, que efetivamente, não há dúvida, que efetivamente se tem a gestão, se tem a administração. Eu me lembro, por acaso, agora, uma passagem bíblica importante. Só para vamos pensar nas pirâmides, podemos pensar nos fenícios, podemos pensar nos assírios, enfim, mas eu me lembro de Jétro, se referindo a
Moisés estava perdido, né? Em busca da Canaã, a terra prometida, ele não se encontrava. E Jetro virou para ele e falou assim: meu filho, era sogro dele, né? Meu filho, divida o nosso povo em grupo de 10.000 e bota um chefe. Em grupos de 1.000 e bota outro chefe. Em grupos de 100, outro chefe. Em grupo de 10, outro chefe. E ele organizou. Estavam ali já presentes todas as categorias intrínsecas ao estudo da gestão das organizações. Planejamento, organização, comando, direção, controle, enfim, todas as funções administrativas estavam presentes. Eu vou fazer um corte para chegar à questão da nossa formação profissional como ciência, como técnica em arte no Brasil, de forma estruturada, de forma tecnificada, de forma já estudada cientificamente e tratada efetivamente no nosso país como ciência técnica e arte. Próximo. Em verdade, a nossa profissão, ela nasce num momento importante de uma evolução no processo histórico mundial. E é preciso que, o colega, o professor, estava nos falando que é preciso pensar, é preciso que a gente pense a realidade em que estamos incluídos para transformá-la, para compreendê-la melhor, para efetivamente sermos aquilo que todos os professores não falam, que o administrador deve ser o agente de mudança. Mas a nossa profissão nasce exatamente produto da crise de 29, da crise econômica de 29, da Bolsa de Valores, da crise mundial. E quando a gente olha a crise de 29, a gente vê num sistema global, no mundo inteiro, regimes totalitários. Então, aquele primeiro ponto, o Brasil não fugiu a esta regra. Os regimes totalitários ascendiam em todo mundo, pela direita ou pela esquerda, todos pelo centro também. Regimes totalitários que violavam os postulados democráticos. E a nossa profissão é rebento, é produto deste momento. Stalin na Rússia, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Getúlio no Brasil. Era um momento repressivo, momento de totalitarismo, mas todos eles, direita ou esquerda. Roosevelt nos Estados Unidos, certamente um dos governos mais fortes, não totalitário, mas mais forte que houve na história dos Estados Unidos. Regimes totalitários em que tiveram uma marca de esquerda e direita, todos eles de grande eficiência. Não importa as razões, e não estamos discutindo aqui, discutindo seus malefícios ou benefícios, dependendo da perspectiva ideológica de cada um. Mas, em verdade, esses teve. Aqui na nossa profissão surge o administrador. A nossa profissão exatamente nasce com um órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. É preciso resgatar essa história para a gente compreender o presente. Por quê? Porque o presente é o passado que não passa, é o que fica do que passou. Então, a questão do DASP, o DASP seria o que seria hoje o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Administração. Era um órgão muito forte, uma base da ditadura importante de Vargas na organização, na reorganização e na transformação do governo e da gestão pública brasileira. Surge nesse DASP um cargo, que era o cargo mais bem remunerado da administração pública. Vejam, nós estamos falando de um país agrário, monocultor de café, cujos empregos melhores, tá certo? Estavam no serviço público. Foi nesta linha que o Belmiro, hoje patrono, ubaense, patrono, né? Patrono da profissão no Brasil em todo, escolhido pelo sistema, né? Que saiu daqui de Ubá, de professor, como disse, do ginásio Raul Soares, para ir exatamente fazer concurso no DASP. Era uma prova dificílima, dificílima. Tinha que fazer defesa de fezes, tinha que fazer toda uma prova oral, prova escrita, e realmente atrair a elite, o melhor salário da administração pública da época. Por exemplo, quando a gente fala, só para lembrar um nome muito conhecido, para os colegas economistas, Celso Furtado, por exemplo, foi técnico de administração do DASP por concurso também. Aliás, era especializado em organização e métodos.
Hoje, gestão de processos, né? De fraque e gravata, né? Brincando só com os professores de gestão de processos, né? Mas a OIM seria nada mais do que, né? A gestão de processos seria nada mais do que o fraque e gravata do OIM. Mas quando a gente pega, se quiserem chegar nos artigos do Celso Furtado, do Belmiro, do Guerreiro Ramos, dos autores clássicos do DASP, pode entrar na televisão do Conselho, no site do Conselho do Rio de Janeiro, tem lá todos os artigos publicados desses autores, nos primeiros estudos, os primeiros trabalhos, as primeiras fontes e origens, os primeiros textos de administração dos estudiosos, que eram exatamente os técnicos, chamava-se técnico de administração. Está claro isso? Está bem? Bem tranquilo, que nós nascemos, portanto, num momento totalitário, pelo sistema do mérito, com uma profissão que nasce de cima para baixo. Esse técnico de administração hoje se chama administrador. Mas havia uma contradição entre o sistema político, que era autoritário, o Estado Novo, e aqueles jovens que entravam no DASP, querendo ter igualdade, modernidade, transformação, democracia, sistema do mérito. Havia uma contradição, era uma contradição interessante entre o papel que cumpria o DASP, técnico de administração, e a que a nossa profissão vivia essa contradição. Será que a gente não está vivendo contradição análoga ou semelhante neste momento hoje? Próximo. Crise de 29, crise de 2008. A natureza dessas crises, crise de bolsas, crises econômicas mundiais, abalam, né? O nosso presidente, à época, dizia que a crise de 2008 era uma marolinha. A gente está sentindo hoje que essa marolinha não tinha nada de marolinha, né? Mas era um terrível tsunami, como foi o tsunami de 29. Como é que fica aí? Será que a história se repete? Marx dizia que a história só se repete como farsa ou como tragédia. A gente espera que ela não seja nem farsa, nem tragédia, mas um outro momento, uma outra construção. Esse é o desafio que se coloca para nós, profissionais de administração em geral. Próximo. Sociedade de mercado. É preciso que nós compreendamos, que nós que estudamos administração, você, colega de contabilidade, que também se dedica ao estudo das organizações, a teoria das organizações, ela é legitimadora da sociedade de mercado. Ela é adjetiva, ela é funcional, ela é instrumental para dar eficiência à sociedade de mercado. Sociedade de mercado que não existia antes, que é a partir da Revolução Industrial que ela existe. Antes, a sociedade se organizava em torno da igreja. Hoje ela se organiza em torno da praça de alimentação do shopping center do fim de semana. Não é assim? A gente não se encontra no shopping center? Antigamente se encontrava na igreja. Religião, religare, as relações sociais entre si, se ligava com Deus. Hoje é o templo do consumo. A sociedade de mercado marca fundamentalmente as teorias das organizações que nós estudamos e que praticamos para garantir a eficiência dessa sociedade de mercado. Só a empresa não, também a organização do Estado, a forma de governo, a gestão pública. Há uma marca dominante das teorias das organizações contaminadas a serviço, efetivamente, da sociedade de mercado. E aí tem o sistema de produção, onde o lucro, né? A história, é preciso que a gente compreenda basicamente isso, a história basicamente vem do lucro, da exploração do trabalho assalariado e também o sistema de consumo e de crédito, que vem fundamentalmente do lucro da exploração do trabalho do consumidor, enfim, dos desejos de consumo dos consumidores. Próximo. O sistema de produção, vou passar rapidamente aqui nisso, para a gente chegar aos pontos diretamente da nossa profissão. No sistema de produção, haveria uma incompatibilidade intrínseca e irreconciliável entre salário e lucro, entre capital e trabalho. Portanto, quanto menor eu reduzir o custo do salário, quanto maior eu reduzir o custo do salário, maior vai ser o lucro. Tá certo? E aí, exploração do trabalho, 16 horas de trabalho. Exploração do trabalho da mulher,
não direito de previdenciário, não férias, etc. Exploração básica do trabalho. Isso geraria uma mais-valia, que seria então o excesso de produtividade, de produção, produzido pelo salário, pelo trabalhador, que não voltava às mãos das pessoas. A segunda precisaria um exército de reserva, a formação de quadros efetivamente para atender a mão de obra junto à máquina e, finalmente, as crises cíclicas do capitalismo de prosperidade e depressão, que chegaria um momento de depressão em que a classe operária finalmente chegaria ao paraíso e iria efetivamente ao paraíso, porque estaria eclodindo o milagre do socialismo real. Que não foi assim, o socialismo real foi muito diferente. O que eu quero chamar a atenção é que nosso estudo das organizações, os nossos teóricos e os nossos práticos, refletem esta lógica da sociedade de mercado aplicada à lógica do sistema de produção. Só que não só esse sistema de produção se marca por isso. Próximo. A consciência do cidadão, a luta do cidadão, o direito de cidadania, nos faz rever fundamentalmente aquilo que estava acontecendo, de sorte que a resposta capitalista ao problema de classe nos faz que os teóricos da administração, as práticas e o Estado também comecem a evoluir e para mudar. Em 1870, por exemplo, Bismarck, na Prússia, que seria a Alemanha hoje, faz o primeiro plano de previdência. Vejam só que interessante, no Brasil, em 1923, um país agrário ainda, não era a potência industrial que era a Alemanha, de 70. 50 anos depois, nós fazemos o sistema previdenciário brasileiro, a Lei Eloy Chaves, que era, efetivamente, naquela época, só se aposentaria aquele trabalhador que tivesse 55 anos de idade. O que nós estamos discutindo hoje, hein? Tanto tempo depois, é exatamente isso, né? Fator previdenciário, está aí na discussão dos presidentes da República, qual é a idade que a pessoa se aposenta. A Lei Eloy Chaves, em 23, atendendo a essa lógica do sistema de produção, cria o sistema e logo a seguir, a partir daí, os institutos de previdência, e que faz o sistema de pensões e aposentadoria, já prevendo idade limite de previdência. Outras questões, a libertação do escravo, a jornada de 8 horas de trabalho, direito de greve, enfim, a proteção do direito e da mulher, enfim, são respostas capitalistas ao problema da luta de classe. Vivemos isso, avanços sociais, se construiu o estado do bem-estar social, o welfare state, que a gente costuma falar, né? O Estado-providência no governo, também na preocupação do mundo das organizações. Isso marca os conceitos, marca as teorias, e eram os desafios à época da gestão das organizações. Liberalismo e capitalismo de Estado. Essa é a grande questão. Pela direita, o Estado era sempre fundamental, pela esquerda também. Se a gente olhar, por exemplo, pela direita, Partido Trabalhista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Sabe que partido era esse? Partido nazista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de direita, socialista. A perspectiva do Estado forte. Stalin, a mesma coisa na Rússia. Enfim, Getúlio no Brasil. Então, a perspectiva do Estado e o reboque ao que a iniciativa privada vinha em relação a isso. Liberalismo e capitalismo de Estado. A marca dos desafios que perpassaram o século XX e que geram as circunstâncias do que hoje nós discutimos e do que hoje nós vivemos nesse início do século XXI. Próximo. 1938, 1975. Estamos aí um período que nós podemos chamar do ciclo vicioso, né? O círculo virtuoso da nossa profissão, da gestão, não só no Brasil. Não houve país que crescesse tanto e tão rapidamente entre 38 e 75. Nós chegamos a atingir em determinados momentos crescimento de 11%, 10%.
coisa que a gente vê quando a gente só cresceu esse ano mais do que a Argentina este ano, né? Você imagina como é que nós estamos mal em relação. Décadas de crescimento ininterrupto. A profissão do administrador se afirma. As profissões do mundo das empresas também se afirmam. As organizações se sofisticam e exigem profissionais de gestão cada vez mais. Mais contadores, menos contadores liberais, mas também mais contadores liberais. Mas contadores também em aplicação como empregados ou como liberais. Também no mundo das organizações. O círculo virtuoso que só se encerra com a primeira crise do petróleo em 74, 73 e com a segunda crise do petróleo em 74. E que gera o encerramento do ciclo virtuoso da nossa economia. O profissional que saiu, sou formado em 1970. Né, em administração. Todos nós, naquela época, tínhamos a busca, a demanda por profissionais de emprego, de gestão, eram muito grandes, porque o Brasil crescia e, no seu crescimento, arrastava uma expansão enorme do mercado de trabalho qualificado, especialmente para aquela maior deficiência que hoje temos ainda, que é da gestão das organizações. Meteu-se o pé no acelerador, não se acreditou na crise. Um país que não aprende com seus erros anteriores, não adquire experiência e fica condenado ao fracasso. O presidente de então achava que aquela crise era do petróleo, era uma marolinha também. Era uma crise não muito importante. E aí, o que aconteceu? Meteu o pé no acelerador e passamos a viver próxima, né? De 1975 a 1994, o que ficou conhecido como décadas perdidas. Fala-se década perdida, mas não, porque foram duas, né? Em verdade, não foi uma década perdida. O Brasil passou a viver uma situação de crescimento negativo, dificuldades, perversão econômica. E aí o profissional de gestão, a lógica das organizações, se eu estivesse me dirigindo a alunos como estou me dirigindo aqui, em 1978, 79, 80, 91, eu talvez não pudesse ser tão entusiasmado como eu vou ser dirigido aqui. Vocês, colegas, escolheram a profissão certa. Administração, contabilidade, que está ligada à gestão também, são as profissões do nosso tempo. São as demandas e as necessidades do nosso tempo. Diferentemente do que eu poderia falar naquela época. Sabe por quê? Porque a empresa viveu, a organização e a sociedade passou a viver uma perversão. Eu diria que o capitalismo brasileiro entre 75 e 94 passou a viver a relação do homossexualismo econômico. O que quer dizer isso? O capital transava com o capital para gerar mais capital e dançava o trabalho. Por quê? Porque o lucro, a renda, o resultado da empresa não era produzido pelo serviço, pelo produto que ela vendia, mas era produzido pela aplicação financeira. A gente vivia do overnight, a gente vivia da aplicação financeira, a gente vivia dos negócios. Quando a gente pegava um balanço, você, contador, quando pegava o balanço de uma empresa, os lucros da empresa, naquela época, eram basicamente decorrentes, não do serviço e do produto que ela vendia, mas de receitas financeiras, das aplicações financeiras que ela fazia. A classe hoje também é muito assim ainda, hein? Que é a perversão nesses juros estratosféricos, nas situações em que nós temos, mas é menos. Naquela época era basicamente isso. E o empresário, quando dizia assim, eu não sei o que eu estou com a cabeça, que eu estou insistindo no meu negócio, ao invés de vender tudo e botar tudo na jogatina do mercado financeiro, quando ele falava isso, ele já estava deixando de investir. A empresa já estava deixando de crescer, ele já estava deixando de fazer o investimento. Ele não precisava de administrador, ele não precisava de profissionais de gestão, ele não precisava de pessoas que se dedicassem ao estudo das organizações para dar-lhes eficiência, porque a eficiência adivinha de quê? Adivinha exatamente das circunstâncias produzidas efetivamente pela aplicação financeira. Décadas perdidas, perversão econômica e o marca-passo da nossa sociedade. Próximo.
E aí nós caímos certamente nas circunstâncias em que o país avança com educação e competência gerencial. Fala-se muito em índice de Gini, de Gini, do desenvolvimento social, humano, IDH, essas coisas todas são muito importantes. Mas tem um indicador que é batata, meus amigos. Todo país que se dedica fortemente à gestão das organizações, em que gestão organizacional, administração de empresa é um privilégio, é privilegiada, é atento, junto com a educação, esses países são o primeiro mundo. Todo país que coloca a gestão como para qualquer um de administrador e louco, cada um tem um pouco, são países que têm problemas como o nosso país tem. Essa é um indicador importante, né? Se nós olharmos hoje 5, 6 milhões de empresas no Brasil, talvez um pouco mais, um pouco menos, se a gente pensar bem, quantas pessoas estão aptas, à luz da legislação, para o exercício dessa profissão? Formados em administração do Brasil, talvez tenha o quê? 1,5 milhão, 2 milhões. Nós estamos falando de 6 milhões. Se eu pensar só num cargo por empresa de administrador, eu preciso de 6 milhões de pessoas. E se eu tiver 1,5 milhão registrado, não tenho no conselho. Tenho muito menos que isso. Formadas, eu tenho 2 milhões. 1,5 milhão. Eu ainda preciso de 4 milhões de pessoas, só para uma função: marketing. Ah, sim. Recursos humanos. Ah, sim. Logística. Aí já estou precisando mais milhões. Vejam, eu não tenho quantidade para atender as cadeiras que estão vazias. Essas cadeiras estão vazias. E aí, o administrador, aspas, chambão, empírico, aproximativo, que não está formado em coisa alguma, que está frustrado em sua profissão, que não consegue espaço, vai lá e senta na nossa cadeira. É ruim para nós, enquanto profissão, pior ainda para as organizações e pior ainda para o país, que perde racionalidade, eficiência e gestão nos 2 indicadores básicos no mundo das organizações, que é educação e competência gerencial. As cadeiras não estão ocupadas e nós, profissionais de administração, ficamos chorando: ah, ocuparam o nosso espaço, o que é que eu estou fazendo aqui? Não consigo, concentrado na minha cadeirinha. Ué, a luta social, a luta política, a luta do exercício profissional é uma luta. Não adianta acusar o leão dele ser carnívoro, isso faz parte da natureza do leão. Ele olhou a carninha ali fresquinha, ele vai lá e come mesmo. E aí também o outro, a cadeirinha está vazia, o engenheiro não tem emprego de engenheiro, porque não tem, ele vai lá e ocupa a nossa área. Veja os engenheiros de produção aí, todo mundo querendo ser. O advogado também, o médico, e assim vai. E aí, se a gente não se organizar, quando um colega administrador se forma aqui na Ozanam e não se registra no Conselho de Minas, ele está incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. É um ato de inconsciência profissional, que já antecipa o processo de desagregação que existe no conjunto da profissão. Então é preciso que a gente se compreenda, perceba e entenda que antes da gente querer que a cadeira esteja ocupada por nós, é preciso que a gente se organize no manto ponto protetor das entidades associativas da profissão para a luta política de ocupar nesses milhões de empregos que estão aí perambulando e o Brasil, mal ou bem, vai indo de qualquer jeito, porque esse país, como dizia o Drucker, não é subdesenvolvido apenas, ele é subdesenvolvido porque ele é subadministrado. Próxima. Mas voltando para a educação, antes de voltar aqui às forças impulsoras, nós somos um país que falamos muito em educação. A primeira faculdade que houve no Brasil foi de 1808. Só quando a Dona Maria Louca veio para cá, junto com o filhinho dela, o Dom João VI. Aí fundaram a primeira faculdade de Direito. Depois fizeram outra, 1808. Os cucaratos que a gente brinca com eles aqui, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, etc., esses caras já tinham faculdade desde o século XVI, quer dizer, 1500 e pouco. O Brasil só teve faculdade 300, 400 anos depois.
Veja que retrocesso. E a gente fala que a educação é prioridade, né? Esse é um processo histórico do Brasil. Sabe quando é que a gente teve a primeira universidade? Os cucarachos já tinham uma porção. E por isso, diz o Zé Murilo de Carvalho, ele nos diz que é por isso uma das unidades da língua, do território, porque a aristocracia rural do Arroio e do Chuí, eles iam estudar, mas queriam estudar, queriam mandar os filhos, o aristocrata rural. Como é que faz? Manda para Coimbra, mandava o cara para Portugal. Lá eles faziam aquele beer night que tem aqui, né? Aquela que a gente mata a aula para poder conversar, bater um papo, fazer a cervejada, tudo se fazia em Coimbra. E a turma ficava todo mundo amigo, o amazonense, o paraense com o gaúcho e com o mineiro, enfim, todo mundo se relacionava e voltava para o Brasil. Ia ser o que aqui? Classe dominante. O Brasil era produto dessa aristocracia. O Marx, se estivesse que escrever o Capital, lendo a economia brasileira, ia ter um trauma. Porque ele fez o Capital pensando na economia alemã e a economia inglesa. E lá ele dizia assim, havia uma aliança tática entre a elite operária, a classe operária, a classe operária e a burguesia modernizante. Para quê? Contra o aristocrata rural, que era o inimigo estratégico. O operário se juntava à burguesia taticamente para brigar contra o inimigo comum, que era o aristocrata rural. No Brasil não foi assim. O aristocrata rural virou burguesia modernizante com financiamento do Banco do Brasil. Foi assim? Em BNDES, hoje? É assim. A verdade é que a gente repete os mesmos processos de ciclos. Claro que hoje a gente tem um verdadeiro capitalismo no Brasil, de fato, e tem muita gente ainda nas tetas dos bancos oficiais. Mas o Marx ia tomar não ia conseguir escrever o Capital, porque a burguesia modernizante nossa era a aristocracia rural. E aí, essas forças, esses conjuntos, geraram mudanças importantes, recentemente, para a nossa profissão, que coloca uns desafios muito grandes. Vocês vão pensar assim, esse cara está falando de coisa antiga, queda do muro de Berlim. Vocês não têm ideia, o queda de muro de Berlim era mais forte do que o Tratado de Tordesilhas. A gente não conseguia viajar para o outro lado, o mundo não se comunicava, era dividido. Caiu o muro, abriram-se as janelas e as relações se deram no mundo inteiro. E a outra força impulsora para a gestão das organizações e para um novo desafio que se coloca na modernidade é efetivamente a explosão da internet. Meus amigos, o Bill Clinton, quando ele chegou na Casa Branca, em 1993, olha que loucura, o jovem aqui pensar, 1993, o Bill Clinton começou a namorar a Mônica Lewinsky, a estudante, né, que deu aquela bronca toda, lembra disso? Ele começou a namorar, não tinha internet, estava começando a internet lá para ele. A internet só chega aqui em 96, portanto, a gente pensa, né, eu que sou do tempo da máquina Maquibi ainda, hein, tá certo? Vê como é que são as mudanças. Esta mudança da explosão da internet mostra como é recente isso que é a nossa lógica do cotidiano. Isso tem impactos gerais para o mundo das organizações, para as práticas e para as teorias organizacionais. Próxima. Portanto, a queda do muro em 9 de novembro de 89, o mundo se abriu à aldeia global. Finalmente, McLuhan, que dizia o mundo é uma aldeia global, ela se tornou. Próxima. A força impulsora da explosão da internet. Próxima. E aí, o principal canal de distribuição do mundo de serviços, de produtos gerencial. Vocês falam isso todo dia e falam todas as horas, mas gostei muito de ver o trabalho dos alunos, lembrando Jacques Lambert, aqui, por exemplo, teoria de Levi-Strauss, que são tão caros e tão importantes no estudo do mundo das organizações e que, infelizmente, no Brasil, nas 2.000 e poucas faculdades, é raro se ver alunos discutindo a importância da antropologia, da sociologia, da cultura na transformação da realidade organizacional. Portanto, vejo e quero dar esse depoimento
com muita alegria quando vejo Lambert ser citado por aluno num trabalho que fizeram de atividade acadêmica complementar. A gente tem que dar um cumprimento especial e louvar o esforço que os professores, que os alunos aqui da Ozanam Coelho estão fazendo em relação ao verdadeiro e às verdadeiras raízes da reflexão, de pensar o estudo do mundo da empresa, do mundo do trabalho, da realidade organizacional. Próximo. E aí a explosão da internet, no comércio eletrônico, né? no governo eletrônico, no ensino à distância. Próximo. Há forças também que impulsionaram, na realidade, que nós vivemos tudo isso e não parece que tiveram tanta importância para nós. Vamos ver, por exemplo. Próximo. Superar as crises do abastecimento. Tinha um ministro, quando a gente ficava querendo superar a crise do abastecimento no Plano Real, por exemplo. A gente estava acostumado com aqueles planos Bresser Pereira, plano cruzado 1, o plano verão, o diabo 4, e o plano no dia seguinte da eleição, tudo voltava a Dantes como era quartel de Abrantes. Quando veio o plano real, com a crise, o pessoal estava esperando a mesma coisa. Eu não estou falando bem ou mal aqui, eu não estou fazendo opção partidária, estou apenas constatando o que aconteceu. Não mudaram o plano, mantiveram as coisas. E os empresários estavam tudo segurando os abastecimentos para poder ganhar dinheiro no dia seguinte. Não conseguiam, começou a faltar produto. O Brasil, de repente, começou a importar produto. Descobriu que os paraguaios, que os argentinos, que os peruanos, e depois que os russos, até um pouco antes. Eu quero lembrar aqui alguns colegas que gostam de automóvel. A gente começou a importar uns carros vagabundos russos, que chamava-se Nivea e... Lada e Nivea. Niva e Lada. O Nivea e o Lada era um negócio muito ruim, mas para quem tinha aqueles aeroíris de década de 40, que a gente mantinha no mesmo projeto, aqueles carros eram super modernинhos, aquelas porcarias russas. E aí até aquele presidente depois falou assim, esse carro, o carro brasileiro é uma carroça. E pouco depois aqui Juiz de Fora passou a produzir automóvel Mercedes-Benz, né? E vejam que coisa interessante, como é que a gente muda. Superar a crise do abastecimento ajudou a gente. As viagens ao exterior, o brasileiro começou a viajar, o turismo interno, a fragilização da reserva de mercado, a burrice da direita, a ganância da direita e a burrice da esquerda se uniram para fazer a reserva de mercado na área de computação. Nós vamos descobrir tudo de computador, vamos pesquisar, a gente não andava para frente. Quando liberou, as empresas começaram a trazer tecnologia, o Brasil cresce, se moderniza e se desenvolve, né? A fragilização, o Código de Defesa do Consumidor de 93, muito importante para nós de administração, sabe por quê? Não foi só bom para os advogados, não. A gente, de repente, a empresa que teve que PROCON, o cliente, dizem que o cliente, né, é mais importante do que Deus, porque Deus perdoa, o cliente não perdoa, né? A gente quer colonizar o cliente e fidelizá-lo, efetivamente. A certificação de qualidade. O Brasil, em 93, não tinha nenhuma empresa com ISO 9000. Hoje é tudo que a gente estuda. 9.000, 12.000, 16.000. Isso virou lugar comum e temos muitas empresas que têm lugar comum. Isso gera, certamente, a necessidade de transformação da empresa e a modernização de sua empresa, na sua gestão, nos seus modos, nas suas práticas, nos seus processos de gestão. Isso gera emprego de alta qualificação para aqueles que se dedicam ao mundo do trabalho e à gestão das organizações. Próximo. Delivery 24 horas. Isso é uma coisa absolutamente impensável. A gente não tinha isso. A gente pensa que sempre existiu. Shopping center aberto no fim de semana. Não tem ideia como os sindicatos criaram problemas por isso. Não entendia que se dava mais renda, mais emprego, mais jornada de trabalho, mais oportunidade. E a gente não abria shopping center no fim de semana. Código de barra, ouvidoria, saque, né? Serviço de atendimento ao cliente, que se chamava inicialmente de ombudsman, um nome complicado. Quem é que não tem isso, né? Melhor produto genérico, prova de validade, leilão eletrônico. Eu me lembro no começo da década de 2000, conversando, ele me autorizou a falar o nome, o presidente do Bob's. Ele falou, Wagner, nós estamos fazendo leilão eletrônico para comprar, como é que chama?
guardanapos. Tivemos um resultado fantástico. O presidente do Bob, para todo o Brasil, eles compravam guardanapo. Mas eu posso dar esse depoimento? Como é que foi isso? Ele falou: Wagner, nós economizamos 30% no valor do que a gente pagava antes. Eu falei: é mesmo? Mas o pior não é isso, Wagner. Sabe o que é? É que quem ganhou a licitação foi a mesma empresa que sempre vendeu para a gente. Quer dizer, ele tinha uma gordura de 30%. E mesmo assim, e a gente não sabia, com o leilão eletrônico aí, ó. Isso é uma modernidade que transforma a realidade, que faz com que nós, profissionais de administração, nos dediquemos a isso. Melhor acondicionamento do produto, Orkut, Facebook, os instrumentos todos que nos levam a isso. Próximo. Administração é o tema do nosso tempo. Quando eu estudei administração, por ser mais velhinho que vocês, não tinha quase bibliografia em português. Só tinha em francês e em inglês. Alguma coisinha em português. Bom, me formei em 1970, né? Acho que ninguém aqui era nascido em 70, né? Então veja que tem tempo, né? Então veja, quase não tinha. Hoje a gente entra numa livraria, em qualquer rodoviária, em qualquer aeroporto, tá os livros de administração na frente. Você acha que o livreiro é administrador? Ou porque ele pode até ser, mas não é que ele gosta de administração, não é porque esses livros vendem. E como vendem? Vendem tanto que estão lá na frente e estão produzindo. E é bom que vocês fazem. Os alunos aqui que estão fazendo, e o professor estava dizendo que o camarada aprende a escrever. É isso mesmo, professor. A pessoa aprende a escrever escrevendo, aprende a falar aprende a rosetar rosetando, né? É isso mesmo, não tenha dúvida disso não. Quem não pratica, não se habilita. A pessoa vai melhorar mesmo no escrever, é isso mesmo, porque amanhã esses alunos que apresentaram o trabalho aqui poderão e deverão ser autores de livro, e essa é a realização do professor, essa é a expectativa que a gente tem, esse é o desejo que a gente augura para aqueles que estão começando tão bem uma formação profissional. Mas a administração é o tema do nosso tempo. Rádio, televisão. Quando um jornal monstro enorme, o Globo, se junta à Folha de São Paulo para fazer um jornalzinho comercial, o Valor, é porque esse negócio, se a gente olhar no mundo inteiro, os grandes jornais são aqueles aplicados ao mundo das organizações. Eles chamam de economia, mas aquilo trata mesmo é de gestão de organizações. Programa de televisão, programa de rádio, tudo vinculado à questão da gestão da administração. Administração é o tema do nosso tempo. Aliás, os mineiros não podem deixar de ouvir a CBN, né? O Minuto do Administrador aqui do Conselho Regional de Minas Gerais. Tem que fazer uma propagandinha também de Minas, não é isso? Então, e aí a sociedade de mercado, sistema de produção, crise de 29, sistema de crédito, crise de 2008, incompreensão dos movimentos sociais, porque a gente está numa mudança do sistema de produção para o sistema de consumo e de crédito. Próximo. E aí, ó, uma economia, né, que é a marca de 2008, não é a crise do capitalismo de consumo, é a crise do sistema que nós estamos vivendo. Nesse momento, é preciso que a gente entenda que o foco é produção, mas também é fundamentalmente... Estou preocupado aqui com a hora, que só tenho 1 hora e não quero atrapalhar o Rômulo, né? Então vamos lá, passa aí. Passa mais um pouquinho, mais um pouco. Fica aí. O que isso... Nossa, volta. Aí. Exemplo das consequências práticas. Quais são hoje a resposta capitalista ao problema da luta de classes que nós estamos vivendo no presente? Que vocês, profissionais de administração, estão se defrontando com isso e vão se defrontar também. Antes, eu falei em Bismarck, falei em Leo Eloy Chaves. O que nós estamos assistindo hoje é exatamente o fim dos planos públicos de previdência, de aposentadoria e pensões. O capitalismo, a lógica do capitalismo é parasitário. Ele busca novas pastagens para ganhar e ter mais renda, para ter mais lucro, para oferir mais benefícios. É nos planos de previdências que ele está buscando essa realização. E com isso, os planos públicos de previdência, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, estão indo à garra. Claramente o que nós estamos assistindo, ou você vai ter seu planinho de previdência, ou vai ter dificuldade de ter previdência quando você estiver em via de se aposentar. Prepare-se para isso.
Planejar é prever para prover. Segundo, o fim dos planos públicos de saúde. Né? Era a ideia do sistema de produção você manter a saúde da classe trabalhadora, do povo. Está lá na nossa Constituição isso também. Mas cada vez mais a lógica do sistema de atender aos desejos de consumo é atender à lógica do ganho da sociedade de mercado, porque a empresa, o Estado, é preciso que entenda, está a serviço dessa sociedade de mercado. Portanto, fim dos planos públicos de saúde. A desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora, a flexibilização das jornadas de trabalho, das legislações trabalhistas. Vejam, os 2 países mais avançados no mundo são exatamente aqueles que menos respeitam os direitos trabalhistas. China e Estados Unidos. A jornada, a gente brigava antes pela jornada de 8 horas de trabalho. Foi uma luta histórica da classe operária. Hoje a jornada histórica não é mais de 8, são de 24. A empresa te dá um smartphone, um iPad, etc e tal, para você ficar ligadinho no trabalho. Não é assim? É. E o horário de treinamento não pode ser mais no horário da jornada de trabalho, tem que ser fora, para não atrapalhar a jornada. Não é assim? É. E você ainda trabalha no voluntariado gratuito da empresa, que é muito bom para a empresa e muito ruim para você, que você não ganha nenhuma hora extra. Você, ao invés de estar na sua igreja ou no seu clube de serviços, você está prestando serviço gratuito para a empresa. E quando você diz que não gosta de fazer trabalho voluntário num processo de recrutamento, você acaba sendo excluído na seleção da empresa. Então, é assim que a desconstrução se faz e se discute flexibilização de leis do trabalho em todo o mundo. Este é um cenário, é uma tendência, é um desafio que se coloca diante da nova construção da sociedade de mercado vinculado na sociedade de consumo, da exploração dos desejos de consumo. Ali também a educação, um bem privado, né, e de responsabilidade individual. Antes está na Constituição, que a gente tem que garantir, mas cada vez mais isso vira, ou você aprende ou se vira, vire-se, nade ou afunde. E simplesmente aprender a aprender, certamente para você cumprir os desígnios e as demandas que a sociedade de mercado lhe exige. É preciso isso. Próximo. Próximo. Vai mais. Vai mais. Pode passar. Vai. Bom, aí. Precisamos de uma nova postura para encerrar aqui. Para a gente poder se brindar também nesses 10 minutos e cumprir o horário, viu, professora Vanessa? Para a gente não ter... Né? O administrador precisa ter tempo. Sim, mas a gente não pode ter todo o tempo do mundo, que é democrático para todos. O tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. O administrador pode ser mais alto, mais baixo, mais bonito, mais feio, mais competente, menos... mas o que faz a diferença é o uso que ele faz do tempo. O tempo é inelástico, de reposição impossível. Dilemas a superar, aqui para encerrar apenas. O administrador é um generalista ou é um especialista? Ô, discussão chata essa, né? A gente discute todo momento. O que é o generalista? O generalista é o cara que sabe cada vez menos e menos, de mais e mais, a um dia que ele saiba nada sobre tudo. É isso? Ah, não. O generador... Não é isso. O administrador é o especialista. Ah, sim. O especialista é o cara que sabe cada vez mais e mais, de menos e menos, e mais, de menos e menos, a um dia que ele sabe tudo sobre nada. Veja bem, não é isso. O administrador é um generalista. Mas vamos conceituar bem aqui. O que é o generalista? Tem que saber antropologia, cultura, saber escrever. Aliás, o Sartre dizia que quem não sabe escrever é porque não sabe pensar. A gente não está pensando aqui, efetivamente, no português castiço, oficial, de um texto de um Monteiro Lobato, sem erro de português, tudo correto. Não, a gente está pensando na capacidade da pessoa de colocar o seu pensamento em palavras. Essa é uma responsabilidade do profissional de administração. Quem não sabe escrever, não sabe pensar. Quem não está sabendo escrever, está precisando pensar. Porque se pensar, vai escrever. O que a gente talvez esteja é se recusando a pensar. Mas o generalista é o especialista.
Olha que coisa contraditória, paradoxal. O generalista é o especialista que transcende os limites de sua especialização e que conecta a sua área de formação com as demais áreas da empresa. Ele é uma pessoa de recursos humanos. Se ele souber só recursos humanos, ele não é nada de especialista, ele é um burocrata da recursos humanos. Ele é o cara de recursos humanos que conecta recursos humanos a material, a logística, a vendas, tá certo? A marketing, a produção. Ele conecta, ele não precisa ser especialista na outra. Ele faz a intersecção, a costura, como uma alavanca interfixa, uma tesoura. Ele tem o ponto de apoio à sua área, mas ele se relaciona com as demais. Se nós não pensarmos assim, vamos ficar burocratas. Vamos ficar pior do que burocratas, tecnocratas. Pior do que um político demagogo e irresponsável é o técnico puro, que só conhece a sua areazinha. Porque o técnico puro é um alienado com poder. Ele quer fazer de sua área os seus desígnios de mando, de comando e de poder. Ele quer fazer da sua área o exercício das suas vontades, independente e do seu poder. Portanto, ele tem uma perspectiva totalitária em relação à organização. Lembrem, as organizações não são lógicas, as organizações são psicológicas. Isso é preciso que a gente compreenda, porque o professor aqui na Ozanam lhe ensina um belo método de trabalho, e você vai levar na indústria que você está trabalhando aqui em Ubá, aquela bela ideia, aquele belo projeto que vai ser muito boa para a empresa. E você, quando traz aquele projeto, o chefe reage e não concorda, e não aceita. E você diz assim, esse chefe é uma besta burra, também não estuda na Ozanam? É verdade. Agora, você esqueceu aquilo que o professor lhe disse. Não basta só a técnica, é preciso, você não é um biólogo que está vendo a empresa como um biólogo com os bichinhos. Você está no universo social, você precisa contextualizar aquela técnica, aquela realidade, aquela atividade ao contexto que você está explicando. As organizações não são lógicas, são psicológicas. Como é que reage psicologicamente ao chefe, ao seu chefe, a técnica que você está trazendo, que você aprendeu com o professor? Como é que os colegas estão reagindo? Como é que você faz para envolvê-los, para eles ficarem a favor daquilo? E aí você transforma essa realidade. Se você não fizer assim, não é o chefe que é burro, não. Você que está aplicando a técnica erradamente. O revólver pode estar a favor do bandido ou do mocinho. Ele é neutro, dependendo de quem usa. A ferramenta, ela está a serviço de uma ideologia, de uma proposta, de uma relação de transformação. Portanto, o administrador é um aplicador de conhecimento em ciências sociais. Ele precisa da técnica, dos métodos quantitativos, ele precisa do conhecimento específico. Nós, administradores, estamos perdendo muita área em logística porque não gostamos de matemática. Mas nós não precisamos ser professor de matemática, mas a gente tem que se valer das lógicas para o exercício da nossa atividade profissional. Mas o nosso contexto maior é ciências sociais. Eu sei que o que eu vou falar agora não se aplica ao Ozanam, já vi que não se aplica, mas se aplica em 2.000 empresas aí, em 2.000 instituições de ensino. Quando aquele professor de contabilidade, você em administração, ficar ensinando contabilidade igual ele ensina na turma de contabilidade, você chia com ele. Porque se você aprender contabilidade igual o contador, você não vai poder exercer a atividade de contabilidade, senão vai ser exercício ilegal da profissão. E aí o professor acaba ensinando menos para o administrador e vai o mesmo pacote para o contador. Chia com ele. Você não tem nada que entender que débito e crédito, aquela confusão. Você tem que aprender a lógica contábil. Você tem que fazer com que o professor, com a sua crítica, com a sua observação, também aprende. Sabe aquele professor de psicologia que enche o saco da gente com id, ego, superego? É bom que ele ensine um pouquinho de id, ego, superego. Mas se ele ficar ensinando só isso, você vai deixar de ganhar a enorme contribuição que a psicologia social e que a psicologia em geral tem para o estudo das organizações, que é imenso. Se tem uma enorme contribuição para a teoria das organizações, é produzido pelos psicólogos. E o professor sabe disso. E você precisa explorar isso. Você tem que arrancar do professor aquilo que ele sabe. A gente não tem que ser um aluno passivo, a gente tem que questionar e pedir que aquele produto se adapte. Esse é o interesse do professor, porque com a pergunta que parece
insubsistente, equivocada, é que nós, professores, aprendemos. Aquela pergunta mais irreverente é aquela que nos faz pensar também. E o professor cresce ao fazer, atendendo a essas demandas que vocês colocam. Capacidade diagnóstica e capacidade prescritiva. Veja o que está acontecendo com os médicos. Os médicos cada vez mais perdem prestígio social, porque eles estão perdendo a capacidade diagnóstica e estão ganhando só a capacidade prescritiva. Você chega num consultório do médico, ele nem te cumprimenta. Você começa a dizer o que você tem, aí ele mete no computador, sai uma coisa. Quando você faz o exame aqui, quando você voltar, me traga tudo. Não é assim? É. O cara nem olha você, nem te ausculta, ele perdeu a grande força do administrador. Não há soluções corretas em administração. Assim como não há doenças, há doentes. A repetição de diferentes doentes é que a gente começa a caracterizar por doença. Se fosse fácil fazer solução prescritiva, não precisava ter aula de administração. Chamava os grandes, ilustres gestores e teóricos da administração, reunia todos eles, botava todo mundo junto e fazia as perguntas mais frequentes. Problema A, solução A linha. Problema B, solução B linha. E aí, quando você quisesse demitir, ao invés de demitir o gerente, demitiu a situação ou o manual que tinha sido feito. Mas não é assim. Cada situação, cada circunstância, cada empresa, cada problema é diferente e vai precisar da nossa capacidade diagnóstica para ajustar a solução adequada àquele problema. Não é o estilo que é diferente, é a solução que vai ser diferente e que vai ser buscada por nós, e que nós vamos fazer isso se nós tivermos uma capacidade diagnóstica. Para ter capacidade diagnóstica, nós temos que ser aplicador de conhecimento em ciências sociais na administração. Não somos cientistas sociais, somos aplicadores em ciências sociais. O conceito de cultura é fundamental. O professor falou em atitude como predisposição para a ação, claro. Os estilos gerenciais, o impacto que isso gera, tudo isso são circunstâncias muito relevantes. E a responsabilidade, finalmente, pela pessoa humana no trabalho. É claro que o lucro é o objetivo das organizações, não adianta querer tornar demônio o lucro, porque o lucro é fundamental na empresa pia ou lucrativa, na empresa assistencial, de benemerência, sempre há que ter o lucro, senão a empresa morre. Os acionistas vão fazer com esse lucro o que quiserem, mas há uma responsabilidade fundamental pela pessoa humana no trabalho. Não há organização sem pessoas. Se você tirar todas as organizações aqui, você vai ter um prédio, não vai ter uma organização. Quais são os elementos fundamentais de uma organização? Pessoas, objetivos ou metas, propósitos e hierarquia. As pessoas se relacionam com as pessoas por diferentes modos de hierarquia para a consecução de objetivos. Não posso tirar a pessoa. Tem muito livro de gerente e livrinho de autoajuda que gostariam de tirar as pessoas das organizações, mas a pessoa é fundamental. Para aí, a gente queria fazer essa convocação. Primeiro, aos colegas que estão se formando aqui na Ozanam, de não deixarem de se registrar no conselho ao terminarem os seus cursos. Isso é um ato de consciência profissional, é um ato de consciência cidadã. Nós precisamos ocupar as cadeiras que estão vazias. Segundo, é preciso que a gente compreenda que a democracia formal no Brasil foi conquistada. Estamos realizando mais uma eleição aí para diferentes níveis de representação. Satisfeitos ou não com os candidatos, é o que nós temos. Esse é o coletivo que nós conseguimos. Mas, em verdade, o que nós não podemos esquecer é que subsiste um reduto autoritário da sociedade brasileira, que é a empresa privada e a empresa pública. E nós, profissionais de administração, não temos apenas a oportunidade dos 6 milhões de empresas e milhões de empresas que se colocam, onde nós não temos, se eu tivesse que dizer assim, quem é que você vai colocar? Eu não tenho gente suficiente para preencher essas cadeiras que estão vazias. Mas a gente precisa entender que, além disso, no emprego que é favorável para nós, e vocês escolheram a profissão certa, é preciso que compreendamos
que o reduto autoritário da sociedade brasileira, subjacente a uma cultura do sabe com quem você está falando, é ainda a empresa. É a empresa, minha gente, que discrimina a mulher, que não dá à mulher espaço no mercado de trabalho e cujas estruturas salariais são normalmente menores que os homens. É a empresa que discrimina o negro, é a empresa que discrimina o homossexual, é a empresa que discrimina o idoso, é a empresa que discrimina o portador de deficiência. E nós, profissionais de administração, precisamos estar atentos com isso para exercer também o nosso papel político. Eu não estou falando partidário, eu estou falando de cidadania. Cidadania, a gente exerce pela omissão ou pela participação. Quando a gente se omite em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela omissão. Quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pelo engajamento, pelo compromisso. E é preciso, portanto, que a gente, como administrador, o colega de contabilidade também, que nós exerçamos a nossa cidadania pelo compromisso, pela participação, contribuindo para democratizar esse reduto autoritário da sociedade brasileira, porque só assim nós vamos alcançar uma verdadeira democracia em nosso país. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao administrador Wagner Siqueira, que nos prestigiou essa noite com aquilo que nós, professores, estamos falando sempre com os alunos, né? Professor Silibério, professor Vanessa, professor Wellington, da importância de formar-se profissional para um país melhor, empresas melhores, e nos brinda que sua palestra possa ter ido ao encontro do que nós falamos sempre com os alunos, a importância de ser profissional. Nesse momento, queríamos homenageá-lo e agradecê-lo pela sua presença aqui conosco. Para isso, convidamos a aluna Kelly De Martini para a entrega de uma placa de agradecimento, então, ao nosso convidado, o administrador Wagner Siqueira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, ó. Aqui, ó. Posso ler aqui ou não? Ao administrador Wagner Siqueira, a Faculdade Governador Zanã Coelho agradece a sua ilustre participação em sua 6ª semana de acadêmica unificada. Sua atuação profissional engrandece a profissão de administrador e inspira nossos alunos a seguirem igual exemplo. UBA, Minas Gerais, 17/9/14. Muito obrigado pelo prazer, muita honra. Muito obrigado. Também gostaríamos de convidar as suas primas, né? Kátia e Carla Drey, para entregar um presente da nossa faculdade. Muito bom. Muito obrigado. Administrador Wagner, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado.